a pergunta que eu tenho pra você hoje, eu vou até fazer de pertinho pro Louro. Ah, é pra mim a pergunta? É, porque o Louro é um cara esperto, é um cara que fica antenado em tudo, lembra de tudo, né? Foi. Agora, você já imaginou, Louro, Zé, você acordar um dia, acordar assim, né? Acordei, pronto. E não sabe quem você é. Como assim? Não sabe, não lembra. Ué, como é que não lembra quem eu sou? Por exemplo, não lembra meu nome, não sabe quem eu sou, não sabe quem é o André, não sabe quem é a sua mulher. Não saber quem é o André, tudo bem também. Não sabe quem é a sua mulher, não sabe o nome do seu filho, da sua filha, não sabe onde você tá. Já imaginou? Não dá pra imaginar isso, não. Porque assim, a memória, gente, se você pensar um bocadinho, todos os nossos sentidos, o tato, o olfato, a audição, a locomoção, tudo é muito importante para que a gente tenha uma qualidade de vida boa, né? Mas a memória é que dá sentido para a vida, né? Porque ela vai contando, é o que você tem na sua memória, que vai contando para você todos os dias quando você levanta, quem você é, até nos seus sonhos, né? É ela que garante a sua identidade, que é só sua, né? Perder a memória, nem que seja por um único dia, já imaginou? Deve ser algo terrível. Nós conhecemos uma moça que está prestes a viver essa situação por causa de uma malformação no cérebro. O nome dela é Fabiana Toledo, parece coisa de filme, né? Parece tem um coisa filme de assim, novela. Né? Tem. É né? maneiro, é legal. Ela é casada, tem uma filhinha de 3 anos e já está tendo algumas falhas na memória. E a memória pode se perder a qualquer momento se ela não fizer uma cirurgia para tratar de uma doença que a gente não ouve falar muito, mas não é tão rara. É uma doença batizada pela sigla de MAV, que quer dizer malformação arteriovenosa. Credo, Ana. Essa cirurgia que ela vai fazer é a única maneira de resolver o problema. E aí, nós ficamos sabendo disso e a repórter Nádia foi lá, Nádia Bosch, para conhecer de perto. Você vai ver que moça linda, que história bonita. Quer ver? Vamos ver. Oi, Fabiana. Se você estiver assistindo esse vídeo, é porque você perdeu a memória. Essa tem sido a nova rotina da Fabiana. Gravar recados para ela mesma, separar as melhores fotos, arquivar tudo cuidadosamente nas pastas do computador e, para garantir que nada se perca, também escrever a própria história no papel. Enquanto as lembranças vão sumindo devagarinho da memória, ela conta com a ajuda do marido e da filha para lembrar de tudo que é importante não esquecer. Essa aqui, filha, é a mamãe. Quando tinha, sabe quanto? 1 aninho. Aqui a mamãe tinha uns 10 anos, era bonita só. A mamãe no prezinho, na escola. E a mamãe pôs um dedinho do papai. Vovó Carinha tá tirando foto de você. Porque era nosso casamento. Todo mundo tava sorrindo, feliz. Olha só nossa aliança. Aí depois sabe o que a gente fez? Deu um beijinho. Da boca de menina e menino. Esse trabalho carinhoso de garimpo nas lembranças começou em outubro do ano passado, quando a Fabiana teve um AVC e descobriu que o problema era ainda mais sério. Foi aí que veio o diagnóstico da doença e a descoberta dos riscos. Como é que é, de repente, receber a notícia de que você pode perder a memória? Então, a princípio é meio inacreditável, né? Até porque é uma experiência que a gente nunca teve. Quem nunca passou por isso não sabe explicar, não sabe imaginar. Mas é meio assustador, porque você não sabe como você vai reagir. Por ironia, eu sou fotógrafa, né? Então eu já tinha um acervo assim, de fotos da minha família, da minha vida, assim, muito preservados, porque isso para mim sempre foi muito importante. Então surgiu a ideia de fazer como se fosse uma retrospectiva da minha vida, reunindo todas essas fotos, reunindo todo o material que eu tinha, cartas também que eu tinha do início do namoro. Então eu gravei com bastante calma, bastante tempo, falei tudo que eu tinha vontade. Eu acredito que quando eu assistir, eu vou conseguir sentir com as minhas palavras. Se eu não lembrar, eu vou conseguir sentir aquilo que eu senti. Tem medo de repente não conseguir ser de novo a pessoa que você é? Tenho. Eu tenho medo de ser uma pessoa diferente. Acho que todo o meu jeito, a minha personalidade, tudo isso é formado por um conjunto de experiências que eu
adquirir ao longo da vida. E se eu perder essas experiências, quem vai ser eu? Qual que vai ser a minha essência? Eu te amo. Mas o que mais me preocupa esquecer é o momento da maternidade, da minha gravidez, dos momentos que eu vivi com a minha filha ao longo desses 3 anos, que pra mim foi a melhor fase da minha vida, foi o meu maior sonho, né? E eu consegui viver. Então, quando eu me deparei com essa ideia que eu ia perder a minha memória, a primeira coisa que veio na minha mente era isso. E se eu não reconhecer minha filha? E se eu não lembrar do que eu vivi com ela? E se eu não conseguir amá-la como eu... Então, isso foi bem complicado. Você tem medo disso? É meu maior medo. Dá um beijinho na mamãe. Mas eu tenho medo de perder o sentimento que eu tenho por ela. Não entendo como que funciona a questão da memória, qual que é separada de qual. Então eu tenho medo de perder esse sentimento, de olhar pra ela e não saber quem é ela. Ela vem com todo o amor que ela tem por mim e eu não consegui retribuir de uma forma verdadeira. Eu não queria fingir, eu queria lembrar. Você era o meu maior sonho, que o papai queria muito ter um nenê, porque todos os amigos dele tinham, só ele que não. Aí a mamãe ficou pensando assim, poxa vida, acho que eu vou ter um nenê. Aí a mamãe tentava muito e não conseguia. Aí teve um dia que a mamãe falou assim, papai do céu, por favor, me dá uma filhinha. Se não for pedir muito, eu queria muito que fosse uma menininha bem bonitinha, bem vaidosa. E aí a mamãe pediu pro papai do céu e o papai do céu escutou. Que ia ser ultrassom, ó. O médico põe um aparelhinho na barriga da mamãe e vê você. Ó, você sorriu na barriga? Que isso? Foi um sorriso? Você quer ver você nascendo? Eu vou mostrar você nascendo, quer ver? Ó, você nasceu. Porque eu chorei. Você chorou? Porque eu estava emocionada quando a gente se conheceu. Olha, filha. O papai, de máscara, a mamãe Olha e aqui você. o papai te vendo, sorrindo. Porque eu tava vestido de De médico, eu tava de máscara. Olha lá, a mamãe chorou mais que você. Olha lá, você parou de chorar. Aí a mamãe te deu um beijo, ó. Olha, filha, nosso primeiro beijo. Me dá mais um beijo, beijo. Sabe o que a gente fez quando você nasceu? Ó, você ainda tinha 1 mês. A gente plantou uma árvore lá no Parque da Anhanguera. Porque a árvore representa a vida e ela nasceu junto com você. Essa árvore é sua irmãzinha. Quando você tiver adulta, ela também vai estar bem grandona. O Daniel é marido da Fabiana. Eu quero saber se você ficou com medo dela esquecer de você. Nossa. Deu uma balada, né? Nós temos uma história juntos. 8 anos. Desde os 15 anos dela, né? Eu tinha 19, ela tinha 15. E foi algo muito assim... bonito, muito avassalador, né? Aquela paixão, aquela coisa toda. Do que você tem mais medo? Do que eu tenho mais medo é depois da cirurgia. Quando ela acordar, tá do lado dela, ela olhar pra mim e não me reconhecer. A Fabiana é o grande amor da minha vida, a minha paixão, a pessoa que eu posso dizer que é a minha outra metade, né? Eu não consigo me imaginar sem ela. Só de pensar que ela pode esquecer de tudo isso e eu ter uma chance de sair da vida dela, já para mim já me dá esse calafrio, esse medo de ter que passar por isso. O que eu mais quero prezar com tudo isso é a minha família, é o que mais importa pra mim. E são ele e a minha filha, né? Então é o que mais vale. Eu não quero viver com uma bomba relógio na minha cabeça. Eu quero crer que eu não vou perder o principal, né? Que é a minha essência, o meu jeito, a minha fé, a minha coragem, a minha perseverança. Então, isso que importa. Eu falo pra Fabiana que ela vai conseguir, ela vai passar por tudo isso, ela vai vencer e vai ser feliz pra sempre. Um conto de fadas, como se fosse. Pois é, uma linda história, né? E sem a cirurgia, ela perderá a memória e correrá o risco de ter outros acidentes vasculares, né? Com a cirurgia pode haver uma perda de memória temporária. Tadinha. Ou se resolver de uma vez com a cirurgia. Tudo é possível, na verdade, quando se trata desse órgão tão misterioso, né? É verdade. A gente acha que, até os médicos acham que conhecem, né? Mas, na verdade, ainda se descobre muita coisa, né? Desse comando central aqui, né? E para entender melhor o que é essa má formação arteriovenosa,
A Nádia foi conversar com o médico, o neurocirurgião, que vai operar a Fabiana. Olha só. Esse é o Dr. Férez Haddad, neurocirurgião da Unifesp, e é dele a responsabilidade de cuidar da Fabiana. Dr. Férez, para começar, eu queria entender o que afinal é a MAV. Tecnicamente, a malformação arteriovenosa, que é popularmente conhecida como MAV, é um enovelado de vasos anormais, como você vê aqui, que se interpõe entre uma artéria e uma veia. Em casos normais, a rede de capilares faria a troca direta do sangue que chega pela artéria e sai pela veia sem dificuldade alguma. Mas esse emaranhado impede que isso aconteça. Popularmente, como você definiria isso? Como você explicaria isso? Então, você pega uma pia, você pega a torneira, você abre a torneira, vem água. Seria uma artéria que traz o sangue. A pia seria esses capilares, no caso agora seria uma MAV. E o ralo é por onde sai a água, então sai o sangue pela veia. Aquela pia é uma pia normal agora, rasa. Então o sangue, ao invés de chegar e sair, ele começa a querer transbordar. E quando ele transborda, você tem um sangramento. Por isso que a MAV é uma doença que precisa ser tratada. A MAV é relativamente comum, mas a maioria das pessoas não sabe que tem a doença. É uma doença do cotidiano neurocirúrgico, não é uma doença rara. Todo mundo, eu não conheço a malformação. Muitas das pessoas que estão andando hoje na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, são portadoras de uma malformação arteriovenosa. E o ideal é conhecer a malformação, por quê? Porque é uma doença curativa. É uma média de 100 para 100 mil, põe assim, que sabe que tem a doença, por ano. O curioso, no caso da Fabiana, é a região do cérebro onde está a MAV, justamente a área responsável pela memória. No caso da Fabiana, a malformação localiza nessa área que dá emoção, que é o hipocampo. Por isso, como ela está deteriorando o hipocampo, ela está perdendo progressivamente a memória. Hoje, a MAV está pressionando o hipocampo. Pode sangrar a qualquer momento e provocar a perda total da memória. Com a cirurgia, o objetivo do médico é remover o emaranhado de vasos para que o fluxo de sangue volte ao normal, assim como a memória dela. Logo depois da cirurgia, que é bastante delicada, é esperada uma perda da memória. Na maioria das vezes, é uma reação temporária, porque a área operada fica muito inchada e sensível. A expectativa é que, gradativamente, em 3 meses, o inchaço acabe. E qual que é a chance de recuperação dela? Eu acredito que seja 100%. É por isso, senão eu não vou para a guerra. Forte o doutor, né? Senão eu não vou para a guerra. Tem que recuperar. No caso da Fabiana, vocês viram o doutor Férez falando, a malformação está na região do cérebro, né? Que é o lugar que afeta a memória ali, né? No cerebelo ali, né? Mas existem casos que podem afetar outras áreas do cérebro. Por exemplo, a área que comanda a locomoção, né? A área da fala, né? A gente tem, todos os comandos passam pelo cérebro, né? E a gente quer aqui desejar sucesso ao Dr. Férez Haddad e que essa sombra, né, da perda da memória se torne apenas uma lembrança na vida dessa linda fotógrafa aí e que a gente vai acompanhar. A boa notícia é que a perda de memória não é uma consequência para todas as pessoas que têm essa malformação, né? O Dr. Férez explicou que mesmo entre as pessoas que têm exatamente o que a Fabiana tem, a intensidade e a variação de perda de memória variam, porque cada organismo reage de um jeito. Mas geralmente 70% dos pacientes operados apresentam algum grau de perda de memória. 5% deles têm um grau alto dessa perda, mas aos poucos vão recuperando a lembrança e tudo volta ao normal depois da operação, de 1 a 3 meses. Pô, tomara que sim. Né? E eu desejo realmente que a cirurgia seja um sucesso e a gente vai continuar acompanhando. Vai ser, viu, Fabiana? A história. Boa sorte, viu, Fabiana? Ela vai se operar agora, no meio desse mês, né? Tá chegando a hora já. E a gente tá aqui na torcida, tá? Por você. Pô, duvido você esquecer de mim, Fabiana. Nunca! Imagina Jamais! um bicho verde desse maravilhoso.